E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou fazer uma lista de 5 empresas que passaram por fraudes contábeis em um momento no passado. Justamente para você acender o alerta e começar a analisar melhor as empresas que você está investindo. Às vezes não vai ser nem fraude, mas vai ser movimentos atípicos, algo que te pegue de surpresa. Essas empresas aqui da lista, quando foram descoberto o que estava acontecendo, as ações não deram tempo para o investidor simplesmente sair, elas já abriram caindo muito forte. Então, se você estiver posicionado em empresas mais suspeitas, a chance de você ter grandes prejuízos é enorme. Por isso, cabe ao investidor aprender a analisar as empresas na qual ele está investindo, principalmente entender a gestão da empresa, para não ser pego de surpresa com quedas absurdas em um curto período de tempo. Eu vou falar de empresas de bastante tempo atrás e também empresas mais recentes, onde a gente viu faz pouco tempo casos de corrupção, casos de fraude contábil. Devo lembrar que absolutamente nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda, é apenas um vídeo informativo. O primeiro caso que eu vou falar é um caso um pouco mais antigo, se trata do Banco Pan-Americano, que hoje é o BPAN4. O ano que aconteceu esse incidente foi em 2010. E a fraude foi conhecida por ser de mais de 4 bilhões de dólares. E justamente a fraqueza de controles internos que acabou sendo exposta acabou mudando a dinâmica do setor financeiro depois desse incidente. A fraude do Banco Pan-Americano foi uma fraude contábil massiva do Banco Brasileiro que veio à tona só em 2010, envolvendo também o grupo Silvio Santos na época. A administração do banco alterou seus balanços para esconder um rombo de mais de 3,8 bilhões aproximadamente, inflacionando o patrimônio em cerca de 2 bilhões, conforme relatos do Banco Central e também da Polícia Federal na época. A fraude foi descoberta pelo Banco Central quando as investigações revelaram a manipulação da contabilidade, que não registrava vendas de carteiras de crédito, resultando em uma insuficiência de 2 bilhões em patrimônio. Devido à magnitude da fraude, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, foi acionado para injetar 2,5 bilhões no banco, impedindo a sua liquidação. Com isso, acabou tendo a venda do banco. Em 2011, após o socorro, o BTG Pactual comprou o banco por 450 milhões de reais e acabou virando o que a gente conhece hoje como BPAN4. Segundo o Ministério Público Federal, o MPF, foi denunciado 17 ex-funcionários do banco por fraudes contra o sistema financeiro nacional, incluindo também um ex-presidente do Conselho de Administração, Luiz Sebastião Sandoval, e o ex-diretor superintendente Rafael Palladino. E finalmente, em 2018, a Justiça do Brasil acabou condenando 7 ex-diretores do banco por fraude, entre eles Sandoval e também Palladino. Isso acabou ocasionando multas pela CVM de mais de 53 milhões e perdas de mais de 3,8 bilhões aproximadamente. Inclusive, a auditoria acabou sendo condenada na época por ignorar as fraudes no Pan-Americano, uma vez que não realizou os procedimentos necessários para levantar tudo isso. Tudo isso também fez o grupo Silvio Santos perder o controle da empresa naquela época. Próxima fraude antiga que já aconteceu foi com relação ao Eike Batista e ao OGX Petróleo, envolvendo a divulgação de informações falsas sobre o potencial da empresa, induzindo milhares de investidores ao erro. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou Eike Batista e 7 ex-diretores da OGX na época. O prejuízo total causado pela fraude chegou a mais de 17 bilhões de reais, é muita coisa. A empresa acabou deixando de pagar juros da dívida em 1º de outubro daquela época e anunciou que teria apenas mais 30 dias de cura antes de ser tida como inadimplente e acionar o pagamento adiantado das dívidas, que faria a companhia finalmente entrar em um processo de falência. Naquela época também teve a conversão da dívida, então a OGX Petróleo e Gás emitiu novas ações e passou a ser listada com o ticker OGSA3.
A OGX original, onde a Ike Batista tinha 50% e os minoritários o restante, acabou virando a OGPAR e manteve o ticker OGXP3. Com a conversão, os antigos acionistas da OGX foram diluídos para apenas 25% da empresa. Próximo caso de fraude amplamente conhecido e de corrupção foi na Petrobras, a Petro 4. Só que diferente das empresas anteriores, onde a gente viu toda aquela derrocada, a Petrobras continua aí firme e forte, principalmente por ser uma empresa muito importante e uma empresa estatal. Então ela conseguiu ser reestruturada. Só que o ano do caso, em 2014 e 2015, que foram justamente os anos que a Petrobras atingiu praticamente suas mínimas históricas da época, acabou se envolvendo em um esquema de corrupção e manipulação de contratos que atingiu o Brasil inteiro. Todo mundo ficou sabendo da notícia através da Lava Jato. Foi um caso emblemático de impacto global, ainda reverberando na gestão e no valuation da empresa. Na época, a empresa era a empresa mais endividada do mundo inteiro, para você ter ideia. E antes de eu falar a próxima empresa, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, o Investing Pro. Através do Investing Pro você vai ter acesso a diversas informações que vão te auxiliar na análise fundamentalista das ações, te ajudando a escolher as melhores empresas para compor o seu portfólio e, consequentemente, te trazendo resultados muito melhores. Além de tudo, você tem acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que te ajudam a entrar nos melhores momentos e também a sair no melhor momento possível, dando a justificativa desses movimentos. Se você quer ter acesso a essas ferramentas e muitas outras, considere se inscrever no Investing Pro. Clique no link aqui na descrição, utilize o cupom aqui do nosso canal, que é o cupom CADORIPRO, e tenha um desconto de 15% ao adquirir a sua plataforma. Próxima empresa que eu estarei trazendo, que se tornou emblemática, foi a própria IRB Brasil, a IRB, onde ocorreu um caso de fraude que envolveu a disseminação de informações falsas sobre a base acionária e várias irregularidades no pagamento de bônus. A auditoria independente constatou que registros contábeis conduzidos pela antiga diretoria eram incorretos e foram feitos com o ajuste da demonstração financeira da empresa. Tudo isso aconteceu em 2019, principalmente depois da Carta da Esquadra Investimentos, um famoso fundo de investimento que acabou revelando toda a fraude contábil na IRB depois de diversas suspeitas na empresa. Os resultados quase que perfeitos acabaram chamando a atenção do fundo de investimento, que acabou investigando a empresa e trazendo à tona toda a fraude contábil da IRB. Consequentemente, as ações da empresa acabaram despencando de preço e muitos investidores tiveram prejuízos gigantescos que duram até hoje. A fraude contábil do IRB Brasil é um escândalo financeiro envolvendo a empresa de resseguros que veio a público em 2020, apesar de ter acontecido em 2019, quando a gestora Esquadra Investimentos finalmente começou a questionar os dados dos balanços. A fraude incluiu a disseminação de informações inverídicas sobre a base acionária, colocando até o Warren Buffett como sócio, que eu achei um absurdo total. Isso acabou gerando até consequências legais, onde minoritários entraram em uma ação contra a empresa que resultou em vitória definitiva da IRB na justiça, impedindo indenizações por danos causados por ex-executivos. Tudo isso acabou abalando bastante a integridade da IRB, que é afetada até hoje. Mesmo depois da reestruturação, muitos investidores continuam com uma certa insegurança ao investir na empresa. E por fim, um dos esquemas que mais chamou a atenção dos investidores recentemente foi a fraude na Americanas, a Amer 3. A fraude nas Americanas refere-se ao escândalo de inconsistências contábeis e manipulação de balanços que veio à tona em janeiro de 2023, resultando numa dívida superior a 40 bilhões de reais e levando a empresa à recuperação judicial da noite para o dia. A investigação conduzida pelo MPF e outras entidades apontaram que a antiga diretoria da empresa forjou resultados para mascarar as despesas da empresa, obter bônus e aumentar o valor da ação, culminando no indiciamento de 13 ex-executivos.
No forjamento das despesas, a antiga diretoria da Americanas utilizava as chamadas verbas publicitárias contratadas para criar uma suposta receita artificial. A maquiagem do balanço, as despesas eram subestimadas e as verbas publicitárias que não haviam sido recebidas ainda eram contabilizadas como receitas, gerando lucros totalmente artificiais. A investigação interna da própria empresa confirmou que a antiga diretoria tinha conhecimento da fraude contábil que já ocorria há muito tempo atrás. A crise financeira e a recuperação judicial que vieram com tudo isso fizeram a empresa declarar uma dívida superior a 40 bilhões de reais, estragando totalmente o balanço e apresentando uma queda naquele dia, que só naquele dia foi de 90%. Eu lembro que as ações abriram em leilão caindo mais de 90%. Então quem investiu no dia anterior praticamente perdeu tudo. A fraude afetou credores que se tornaram sócios da Americanas e descredibilizou totalmente o setor de varejo. Então empresas do setor de varejo acabaram caindo junto também devido à desconfiança dos investidores. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. O objetivo foi fazer você acender um alerta, começar a estudar melhor as empresas que você está investindo para não cair em algo semelhante a isso. E se você quiser clicar no link aqui na descrição e utilizar o cupom do nosso canal, cupom CADORIPRO, você pode aproveitar o desconto de 15% para adquirir a plataforma Investing Pro. Aproveite! Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.